Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa sexta-feira para partilharmos a palavra de Deus. Sexta-feira chegando, sábado chegando e também final de semana abençoado em nome de Jesus. Quero aqui já falar para vocês, convidando a todos que no dia 13 de maio, pode anotar aí, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, teremos aqui na Comunidade Divina Luz, aqui na sede, na Rua João Pessoa 357, a Santa Missa em honra à nossa grande padroeira da Divina Luz, a nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima. Estaremos juntos vivendo essa alegria de termos a Santa Missa aqui, participando todos nós. O Padre Bento vai estar aqui presidindo a Santa Missa e você é um convidado especial. Aliás, você é convidado especial e você tem, como diria, como convite, levar a outros para estarem aqui conosco também no dia 13 de maio, às 20 horas, com o querido Padre Bento. Então vai ser muito bom, eu tenho certeza disso, como toda missa é, principalmente as missas são sempre de curas, de libertações, todas as missas são isso, né? E ali podemos falar que Jesus vem até nós o pão que se torna o próprio corpo, sangue de Jesus. Então, repito, dia 13 de maio, Fátima, aqui na Divina Luz, a Santa Missa com o Padre Bento, 20 horas. Esperamos todos vocês aqui. Amém? Então, vamos começar a nossa manhã bem? Nesta sexta-feira, estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a nossa mãe que vem nos abençoando nessa sexta-feira, dia 9 de maio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, vamos lá, pegando a palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1, aí rapidinho, e depois vamos fazer a nossa novena, que estamos hoje no 7º dia. João, capítulo 6, versículo 1. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, atravessou Jesus ao lago da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se assentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva,
sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, igualmente dos peixes que lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevados que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos falando da primeira multiplicação dos pães. Isso é muito importante, né? Primeira multiplicação dos pães. Mas antes, um pouquinho, aqui fala assim, né? Depois disso, no capítulo 5, versículo 31, fala, o tema é esse: o pai dá testemunho do filho. E aí Jesus começa falando que João era uma lâmpada que arde e ilumina, vós, porém, só por uma hora o quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho, ele falava aqui ainda, maior testemunho do que o de João, porque as obras do meu Pai, que me deu para executar, essas mesmas obras que eu faço, testemunho a meu respeito. E aí Jesus começa a criar alguns problemas, né? Ele fala assim, né? Não quero a minha glória, não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Olha a coisa pesada que ele coloca para aqueles homens. E ele fala mais ainda: como podeis querer vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscai a glória que é só de Deus? E ele diz mais: não julgueis que vos hei de acusar diante do meu Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Então, gente, foi um discurso pesado que incomodou a muitos. Muitos ficaram incomodados com essa palavra de Jesus. Aliás, capítulo 6 todo vai ser um grande problema, porque ele vai à frente, mais à frente ele vai falar que ele é o pão vivo descido do céu. Ele vai comentar que o pão que os pais deles comeram, o maná, que veio do céu, porque eles falaram, né? Moisés nos deu o maná. E então Jesus fala: olha, teus pais comeram sim o maná que meu pai te deu, mas todo mundo morreu. Mas quem come do meu corpo, da minha carne, quem come da minha carne, esse não morrerá. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, esse jamais morrerá, terá a vida eterna. Então isso foi um grande problema. Muitos discípulos foram embora, mas isso é ali na frente. E agora aqui no capítulo 6. No capítulo 6, o que chama atenção está no versículo 2, que seguia uma grande multidão. Porque, diz aqui, viu os milagres que fazia em benefícios dos enfermos. Então, aquela multidão ia atrás de Jesus porque percebia algo diferente nele. Via que ele executava e realizava milagres. E aquilo chamou a atenção deles. Aquela multidão ia atrás de Jesus. Ia atrás dele. Mas é interessante que essa mesma multidão, hoje, continua correndo atrás de milagres e não de Jesus. Aquela multidão viram os milagres e não se converteram. Até alguns sim, né? Mas a grande maioria queria ver milagres. Hoje estamos vendo milagres e continuamos tendo problemas de verdadeiramente aqueles que querem se converter. Porque a conversão exige de cada um de nós, eu diria que uma determinação que nem todo mundo está disposto a viver. Uma conversão exige de cada um de nós a alegria, viver a alegria que está em Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. O comprometimento com Jesus nos leva a viver aquilo que está lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Senhor, eu bem sei que o homem não é o dono do teu destino, do teu caminhar.
E não compete a ele tomar os desígnios dos seus caminhos, em outras palavras. Não compete a ele determinar para onde quer ir, o que fazer. Então, tudo isso é um grande problema para uma conversão. Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ele falou também, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E aqui nós estamos vendo, então, a palavra diz que, naquele momento, muita gente, e a hora foi avançada, e eles não sabiam ainda, os discípulos, o que fazer. Então, deve ter ali reunidos e falaram para Jesus, olha, a coisa está feia. Jesus chega e fala assim, olha, onde nós vamos comprar alimento para todo mundo? Como é que nós vamos fazer isso? E ele então falou assim, ó, é difícil, né? Porque Felipe fala, onde nós vamos comprar tanto pão, comida, para tanta gente? E Felipe, então, ficou na dúvida, né? E respondeu, nem 200 denários de pão lhe bastariam para isso. Não teria como a gente dar dinheiro para comprar pão para todo mundo, então, assim, nós estamos complicados. E André vem e fala, ó, assim, o tema aqui, um menino, ele tem ali 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá nem mal para a gente, nós somos 12. E como é que vai ser? Então é melhor despedir todo mundo, manda embora, né? Vamos cancelar todo mundo. Naquele período de Jesus também, os discípulos que ainda não tinham recebido a efusão do Espírito Santo, eles não tinham uma compreensão concreta ainda da missão que eles tinham pela frente. Eles não sabiam exatamente o que iriam fazer e como iriam lidar com as situações que estavam agora presenciando. Aquela multidão, e qualquer um de nós falaria isso, olha, não tem como permanecermos aqui mais tempo, porque a hora vai adiantada e as pessoas vão ficar com fome, moram distantes daqui, é perigoso o caminho voltarem à noite, entardecendo para a noite, é melhor cada um ir para sua casa. Ah, mas alguém que tem um garotinho, está dando tudo para a gente. Ele está dando o que ele tem, mas não é nada para a gente. Ele está dando aqui 5 pães e 2 peixes. Só que tem, que aí vem a moral daquilo que é a fé, né? Aquele menino, não diz o nome do garoto, da criança, quem é, não fala de onde veio, como conseguiu os peixinhos, os pães, mas ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo o que ele tinha para, eu diria que para abastecer a todos. Talvez nenhum garoto, na sua entrega, pudesse imaginar a grandiosidade que estava para acontecer. Assim acontece com cada um de nós. Quando nós damos não apenas um pouco do que sobrou, não apenas quando nós achamos que, bom, agora isso aqui não vai me fazer falta, mas quando eu dou tudo aquilo, quando eu entrego ao Senhor tudo aquilo que, para mim, é até difícil de entregar, porque na minha humanidade eu posso achar que vai me faltar, quando eu entrego tudo a Jesus, quando eu dou tudo para Ele, sem querer, sem ficar com o coração triste, significa que o meu coração, todo o meu ser, ele se converteu no amor de Jesus. Porque eu não estou medindo esforço para fazer a minha entrega ao Senhor. Seja na minha entrega de vida, seja na minha entrega financeira, seja o que for. O Senhor me chamou, Ele me chama, Ele me ama e Ele me colocou à frente. E então eu vou confiar no Senhor, mesmo eu não tendo o suficiente, mesmo que eu tenho nada, mesmo que para mim, aos meus olhos, o que eu tenho não dá para suprir as minhas necessidades, seja quais forem elas, mas para Deus o pouco é muito. Para o Senhor o pouco é muito. Para Jesus ele espera uma entrega. Foi o que aconteceu. Ele, assim que recebeu os pães,
e ele mandou que todos se sentassem e ali distribuiu para todo mundo e todos comeram à vontade. E ainda sobraram 12 cestos. Para nós vermos que tanto Felipe como André, irmão de Simão Pedro, todo mundo ali que estava ali, os discípulos, eles estavam com um olhar muito na humanidade, né? Muito humano, muito racional. E quando não há um equilíbrio daquilo que é racional com aquilo que é divindade de Deus, quando nós perdemos esse equilíbrio, nós começamos a ver sempre mais o lado racional. Isso é muito ruim. E aí André, com o mesmo pensamento, falou, olha, um garotinho aqui, mas é muito pouco. É nada para isso. E é interessante que diz aqui a palavra de Deus, que Jesus fala aqui, né, para recolher tudo que sobrou, para que nada se perca. Então, entenda com isso, nada se perca, que Jesus não é questão do pão. Não é questão do pão. Ele não quer que ninguém, nada se perca. Ele não deseja, ele não quer que nenhum dos seus suas ovelhas, venha se perder. Ele não quer que nenhuma ovelha deixe de ouvir a voz do pastor. Hoje nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso pastor. Devemos colocar a nossa esperança em Jesus. Porque a palavra de Deus fala aqui que o garoto deu tudo, e esse tudo que parecia pouco para todos foi suficiente para alimentar 5.000 pessoas, sem contar crianças, mulheres e crianças. Sobraram ainda 12 cestos, não é cesto pequenininho não, coisa grande. Ainda sobrou comida. Então, para nos mostrar que nada falta, nada irá nos faltar a partir do momento que eu coloque toda a minha confiança no Senhor. Nada vai nos faltar. Eu não posso perder a minha esperança de que nada irá me faltar, porque o Senhor é minha força, minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. Então, aquele povo que comeu agora à vontade, já havia visto anteriormente as curas, e agora comeram à vontade, ficaram saciados. E então eles queriam levar Jesus, mostrar Jesus como rei, e Jesus não queria isso. Aliás, é um grande ensinamento para o tempo atual. Não queira aparecer. Jesus não estava procurando tapinha nas costas dos homens. Poxa, você que bacana, tu fez aí um grande milagre, os pães aí, os peixes, que bom, o enfermo, curou os enfermos. Jesus estava interessado, como falei aqui, que ninguém se perca, nenhuma alma se perca. Aqueles que queriam fazê-lo rei tinham outros interesses. Aqueles que queriam colocá-lo como rei tinham outros pensamentos em relação ao Império Romano da época e tudo mais. O pensamento de Jesus era outro, era completamente diferente. Ele não queria aparecer, ele não queria ser colocado à frente, olha, nosso rei está aqui e tudo mais. Não, nós devemos entender que quem tem que ser elevado à glória é o nosso Deus. Nós devemos fazer as coisas sem querer aparecer, porque aquele menino que deu os 5 pães e os 2 peixes, nunca mais você ouviu falar na Bíblia sobre ele. Não tem nenhum nome, porque esse que não tem um nome, sempre quando não tem um nome, é para que nós venhamos a encaixar o nosso nome ali. Mas para que entre nessa forma, é necessário ter essa atitude que esse menino teve. Não estou dando para receber nada, eu estou dando de coração. E porque eu sei que se Deus quiser, se for da vontade dele, ele me cura. E se ele não me curar, ele continuará sendo Deus. Se Deus quiser, ele pode transformar o problema que eu estou vivendo na minha vida financeira, ele pode transformar. Mas se não fizer agora, ele continua sendo meu Deus. Então são situações que eu tenho que ter um olhar de fé, acreditando naquilo que o Senhor coloca para mim.
naquilo que essa passagem coloca para mim. Jesus não queria aparecer. Ele não estava ali, ele estava ali para cumprir uma missão. E nós devemos entender que o tempo que estamos nesta terra, o tempo que estamos aqui, vivendo nesse mundo, eu diria que a igreja, né, como diz a palavra de Deus, como ensina a nossa igreja, a igreja peregrina, né? A igreja que está no caminho, que passa pelos seus problemas e que passa pelas situações difíceis, e tem a igreja que sofre, que aqueles que estão hoje ainda, que devemos orar por eles, estão no purgatório, e tem a igreja triunfante. Mas nós estamos aqui na igreja peregrina, caminhando com o Senhor. E o nosso caminhar tem que ter esta visão de dar sem esperar o que receber, dar de coração, dar por amor. O amor, ele é incondicional, o amor não pode ser algo tomar lá da cá. Você ama e ponto final. E eu vou dar por amor, eu entreguei e acabou. É isso que esse garoto nos ensina. Também nos ensina e nos mostra que devemos, como André e Felipe, não tiveram essa confiança em Jesus. Tudo isso é relatado para que nós possamos ter uma visão diferente. Isso já aconteceu, mas também, diariamente, nós somos testados na nossa fé. Também nós somos testados. Também Jesus pergunta para a gente, como é que vamos alimentar esse povo? E aí depende de cada um como ele vai dar a sua resposta. Cada um como vai se posicionar em relação a uma situação difícil. Há situações que nós olhamos e falamos assim, eu acho que o barco vai afundar, porque tudo indica que não vai dar certo. Mas quando nós paramos lá na frente e continuamos a remar, mesmo entrando água no barco, a gente vai tirando com canequinha, vai tirando e vai remando, e de uma hora para outra para de entrar a água no barco, e quando nós percebemos o barco, ele não vai à deriva, pelo contrário, ele continua navegando, ele vai para as águas mais profundas. É isso que devemos fazer. E Jesus não queria se mostrar, ele não queria ser colocado como rei, porque não era o momento, ele mesmo falou, né, o reino dele não é desse mundo, mas isso nos dá também uma grande lição de humildade, de simplicidade, de amor ao próximo. Ele nos mostra que ele está presente na nossa vida para realizar o impossível. Ele está presente na nossa vida para curar aqueles que estão enfermos, para alimentar aqueles que estão sedentos da sua palavra, para salvar e libertar aqueles que estavam no cativeiro de Satanás. Tudo isso Jesus nos ensina nesta passagem, onde a humildade e o amor é o que tem que prevalecer. Não queira se mostrar. Não queira se mostrar. Queira viver sempre como ficando lá atrás. Na hora do banquete, fica lá atrás. Para que o dono, o Senhor que está dando a festa, te chame. Não, sente aqui no primeiro lugar. Sentar no primeiro lugar lá, que a pouquinho ele vai falar, meu filho, dá licença, vai lá para trás, porque tem alguém mais importante que você. Então, vivamos a humildade, vivamos a simplicidade. Amém? Então, vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus que ilumine a cada um de nós, cada passo que viermos a dar nesta sexta-feira, que possamos lembrar que há um Deus que ora, que nos protege, que cuida de nós. Há um Deus que está sempre junto dos seus filhos. Há um Espírito Santo que está conosco para nos defender. É o nosso defensor. O Espírito Santo é aquele que Jesus falou. Ele nos deixou para nos guardar. Então pedimos também que o Espírito de Deus, nesta sexta-feira, dia 9 de maio, venha sobre todos nós, venha sobre você, sobre a tua família, sobre os teus afazeres no dia de hoje, sobre o teu trabalho, sobre tudo aquilo que você fizer, sobre o teu concurso, seja pelo teu estudo, seja pela tua entrevista, o que for que você venha fazer, que seja iluminado pelo Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor Jesus, derrama sobre todos nós esta água viva que jorra do teu coração, esta água viva que vem do teu Espírito Santo. Derrama sobre todos nós esta água viva para nos reanimar e afastar todo o desânimo.
Vem, Espírito Santo, iluminando cada um de nós, cada família, para que as trevas sejam dissipadas. Nós pedimos em Teu nome, Senhor, meu Deus, que esta sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada. Tudo que tocarmos torne-se uma bênção para Ti, Senhor. Tudo onde nossos pés pisarem, Senhor, seja marcado pelas vitórias em Teu nome. É o que pedimos sobre a intercessão da Virgem Mãe de Fátima. Amém. Amém. Bom, agora nós vamos para a nossa novena do 7º dia. Amém? Então hoje, nossa novena, nós estaremos orando pelos jovens e pelos adolescentes. Que você que tem filhos, filhas, sobrinhos, netos, amigos, vamos colocar agora todos os jovens, todos os adolescentes, para que a Virgem Maria possa conduzi-los para junto de Jesus. Pedimos agora à Mãe Santíssima que cada passo que vierem dar os jovens, que são teus filhos, os adolescentes que a ti pertencem também, como mãe que tu és, tu venha cuidando de cada um deles, nesse dia de hoje e sempre. Que seja afastado, através da sua intercessão, Mãe Santíssima, todo o mal, todas as amizades, falsas amizades, que sejam afastados deles, Senhor, Deus Todo-Poderoso, todo ataque do inimigo sob a intercessão da Virgem Maria. Que sejam afastados dos teus filhos, dos jovens, dos adolescentes, todos os vícios, em nome de Jesus, sob a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe. Nós pedimos, Mãe, interceda ao teu Filho, para que todas as drogas, todos os vícios sejam afastados dos teus filhos, jovens e adolescentes, e que, através da sua intercessão, Mãe, nós pedimos, traga-os de volta para junto do teu Filho Jesus, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que os jovens, Mãe, possam, assim como a senhora na sua juventude se comprometeu, que também eles possam se comprometer com a tua Igreja, Mãe, com a nossa Igreja, com o teu Filho Jesus. Que sejam jovens, adolescentes comprometidos, não com as coisas do mundo, mas com aquilo que falamos, o espiritual. Mãe Santíssima, interceda pelos jovens, pelos adolescentes, é o que pedimos. Amém. Então vamos conversar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Minha Senhora Mãe e Rainha, eu me coloco agora debaixo do teu manto protetor e no seu colo de mãe. Orienta-me no bom caminho para que eu possa fazer a vontade do seu Filho Jesus. Interceda por mim, ó Mãe, em todas as minhas lutas espirituais, que com a sua presença o inimigo recue e não ouse fazer mal a mim ou à minha família. Como em Fátima, ó Senhora, a Senhora apareceu aos 3 pastorinhos pedindo que rezassem um rosário pelo fim da guerra, também hoje, pela força da nossa oração do Santo Rosário, auxilia-nos para que sejamos fortalecidos nesta guerra espiritual que enfrentamos. Mãe, Virgem do amor no silêncio da paz, volve para nós o vosso olhar de ternura e nos acolhe como filhos seus. Te ofereço a minha família e coloco cada um dos meus familiares sob a vossa proteção. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, que bom que vivemos essa sexta-feira, dia 9
dia de louvarmos a Deus e agradecer, porque estamos aqui nesta manhã com a nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima, fizemos a oração da palavra, fizemos a novena, e agora eu quero reiterar o convite que eu fiz para você. No dia 13 de maio, aqui na Divina Luz, às 20 horas, teremos a nossa Santa Missa em honra à nossa patrona, Nossa Senhora de Fátima. E dia 18 de maio, anota aí, nós teremos Cairóis para as Mulheres, imperdível, minha irmã. Você não pode deixar de estar conosco no dia 13, no dia 18 de maio. Dia 13, Nossa Senhora de Fátima, dia 18 de maio, o grande Cairóis para as Mulheres. E como sempre falamos, né, é um momento de muita festa, porque as mulheres, graças a Deus, vêm para cá, partilham e louvam a Deus. Teremos a adoração da Santa Missa, enfim. Não deixe de estar presente as mulheres. 18 de maio, o teu lugar é aqui, na Divina Luz. Amém? Esperamos você, todas as mulheres. Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia e que a Virgem Maria e Nossa Senhora de Fátima proteja a todos nós. Amém.